E aí pessoal, vamos agora fazer a instalação do PHP MyAdmin no servidor Apache, no servidor Linux que a gente criou num vídeo passado. Então eu vou acessar ele aqui remotamente via put do terminal. Também tem explicando como é que a gente faz esse acesso em outros vídeos, vou deixar na descrição. Então vamos colocar aqui o usuário do servidor lá na AWS, que é o Butum. Conforme eu falei, vamos limpar aqui a tela com o comando clear, ou você pode usar a tecla de atalho Ctrl L para limpar. Bom, então vamos seguir aqui alguns passos para fazer a atualização, a instalação do PHP MyAdmin. O que é o PHP MyAdmin? É uma aplicação web que vai rodar dentro do servidor web Apache, no servidor Linux, que faz acesso ao banco de dados MySQL. Que banco de dados MySQL? Vocês vão lembrar que nas aulas, nos vídeos passados aí, a gente criou um MySQL no serviço RDS na Amazon. Então vou acessar ele aqui para a gente verificar esse serviço, Vou fazer o login com o meu usuário de root. E vou aqui no serviço RDS, ou eu coloco aqui RDS, ele deve ser apresentado aqui, que é onde a gente faz os bancos de dados fora do nosso servidor Linux. É um servidor específico lá da AWS, que é bem mais robusto do que ter ele no nosso servidor. Para desenvolvimento local, ok, você instalar o MySQL no servidor, mas na AWS o ideal é que se utilize um, Então a gente tem a nossa instância aqui, que é o MySQL Server. E eu tenho aqui algumas informações, o endpoint, a porta, Deixa eu fechar aqui para dar mais espaço. Tem o MySQL Server, que é a instância, ok? Então é esse banco aqui que a gente vai utilizar. O usuário master também, admin, ok? Não é root, a AWS ela não permite a gente deixar com o usuário root, que é o padrão, ok? O que hoje a gente consegue? A gente conseguiu, quando a gente configurou o RDS, fazer o uso de uma aplicação cliente, um workbench, configurando os acessos aqui de endpoint e outros mais, Então aqui eu tenho o workbench e eu tenho aqui deixa eu ajeitar a janela aqui. Eu tenho o workbench e eu tenho aqui uma configuração Império Ré AWS, usando o MyAdmin, Se eu for ver aqui, editar conexão, eu tenho aqui, TCP/IP, MySQL, o endpoint, a porta, o usuário, o banco padrão, ok? Eu tenho todas essas informações. Então a gente vai precisar dessas informações aqui para configurar também, vou deixar até aberta aí. Bom, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma instalação de um novo módulo no Linux é fazer o update e upgrade dos pacotes. Então, sudo apt get update e sudo apt get upgrade, ok? Bom, dá um Ctrl L aqui, vou limpar a tela. Esses passo a passo que eu vou colocando aqui na tela, não se preocupem, que eu vou deixar um arquivo em PDF na descrição do vídeo para vocês utilizarem ele, tá? Eu sempre faço isso. Se atentem aqui ao vídeo e os comandos vocês podem copiar de lá, ok? Bom, então eu vou fazer a instalação do PHP MyAdmin e um pacote que é o pacote Apache 2 Utils também junto, Então vou dar aqui um sudo que me aumenta
o meu usuário para instalação, né? Os direitos, o apt-get, o install e o PHP MyAdmin com Apache 2-utils, que é um pacote extra. Vou dar Enter. Ele está me perguntando se eu desejo instalar esse novo pacote, né? Essa nova instalação. Eu vou clicar em Yes e dar um Enter e ele continua aí a instalação do PHP MyAdmin. Bom, essa instalação ela vem com um wizard aqui, né? Então a gente faz algumas configurações aqui, que é o seguinte: a primeira tela aqui, ela está perguntando qual que é o servidor que a gente está utilizando, né? Então o mouse aqui ele não funciona, você vai ter que usar o teclado, tá? Você pode usar a tecla Tab, né, para comutar entre um e outro. Você, para selecionar aqui, ó, para baixo e para cima, ok? A gente vai selecionar o Apache, setinha para baixo, setinha para cima, selecionar o Apache. Ele não está marcado, tá? Para ele marcar, você aperta espaço, aí ele aparece um asterisco lá, aí ele fica marcado, ok? Aperta Tab, foi para o ok, você pode dar um Enter. Ele continua a instalação para o Apache 2. E deve abrir algumas outras telas aqui para a gente continuar configurando. Ele fala o seguinte, que ele vai criar um banco de dados para o PHP admin, se eu quero configurar ele. Sim, eu quero configurar ele, então pode deixar a opção Yes, clique em Enter. Agora o que ele está falando? Ele está pedindo a senha de usuário do root, né, do PHP do banco, né, para conectar, né, do MySQL. Só que lembra, a gente está usando o RDS. O que acontece? A gente também não está usando o usuário root, igual eu falei. O usuário padrão no RDS é esse aqui, ó, é o admin. Então o que acontece? Aqui eu não tenho como configurar ele como usuário admin de cara. Então você pode colocar aqui a senha, não tem problema, que você criou o serviço RDS e dá OK, digita novamente, dá OK e ele vai pedir aqui a conta de root ainda, né? Continuem colocando. Bom, deu um erro, né? Deu um erro. E esse erro é normal, não tem problema não. Por que ele está falando? Ah, o usuário e senha estão errados. Mas estão errados de fato. Por quê? Porque a gente não tem um usuário root, a gente vai precisar configurar o usuário admin. Então, para isso, para vir algumas opções a mais, depois que der esse erro, você seleciona aqui nessa tela a opção Retry. Então, setinha para baixo, Retry, Tab foi para OK e o Enter, ok? Então, a gente vai configurar algumas coisas a mais. Dá OK. Aí ele pergunta, ah, você quer fazer a configuração do MySQL? Por quê? Porque a gente consegue alterar essas configurações depois no arquivo de configuração, né? Mas a gente vai usar esse wizard aqui, né? Essas telas. Sim, eu quero fazer a configuração. Aí, olha só, ele já está com algumas opções a mais. Ah, a conexão aqui, ela é o quê? Unix, Sockets ou TCP/IP? Ela é o quê? Bom, se a gente for ver aqui no Workbench, ó, ela é TCP/IP, tá? Então, vamos selecionar a setinha para baixo, TCP/IP, Tab para vir para OK e Enter. Bom, aqui o que ele está perguntando? Você vai querer ser... esse banco de dados ele está na máquina virtual, na máquina local? Não, ele não está na máquina local. Ele está no novo new host, né? Quer dizer, ele está lá no RDS. O RDS é outro servidor. Então a opção aqui que a gente tem que escolher é new host. Tabzinho e demos o OK. Beleza. Agora, o que ele está perguntando? Ele está perguntando, ah, mas qual que é o endereço desse novo servidor aí? Qual que é o endereço? O endereço é o endpoint, né? Então eu tenho aqui na AWS, aqui em conectividade e segurança, o endpoint, aqui, né? Também configurado aqui, ó, hostname, ok? É a mesma coisa. Eu vou copiar ele aqui, acredito que dê para colar. Opa, colou, ok, ótimo. Então, aperto o Tab
para não ter erro, né? Esse é o local. Aí ele está perguntando, qual que é a porta padrão? Qual que é a porta, né? A porta também aqui na AWS, ó, se você for ver, está padrão, tá? 3306. Então é essa porta que a gente vai manter. Já está ela aqui, ela já veio como padrão, dou um tab, ok. Aí ele está perguntando o seguinte, como é que é o método de autenticação dele? Aí eu vou botar o default aqui, que é padrão, login senha, tá? Importante, default. A gente não está usando nenhum outro método não, é o padrão mesmo. E aqui, eu preciso, ele está falando o seguinte, ele precisa criar um banco para o PHPMyAdmin. Aí eu falei, qual o nome desse banco? Bom, deixa o padrão, vamos deixar o padrão PHPMyAdmin, tab, colocar um tab aqui, ok. Bom, agora vem um outro ponto interessante. O que acontece? Ele está pedindo o usuário, só que o usuário desse banco aqui, esse aqui é só um exemplo, não é esse daqui que a gente vai utilizar. O usuário do PHPAdmin que nós vamos utilizar para acesso ao RDS é o admin. É interessante, vocês têm que especificar, como ele está fora, né, o arroba. E o endpoint, de novo, o endpoint é aquele que eu mostrei para vocês, esse endpoint aqui, tá? Então vocês copiem e colhem aqui depois do arroba. É assim que ele faz. Então ficou usuário, arroba o endpoint, que é tipo domínio, né? Aí nos servidores Windows, né? Ele saber onde é que vai utilizar esse usuário. Tab, dei um enter para sair o ok. Qual que é a senha? A minha senha padrão lá, que eu configurei. Coloquem a de vocês. Quando vocês virem o vídeo lá de configuração da RDS, vocês têm que ter anotado essa senha, tá? Confirme a senha. O usuário aqui, olha só, ele veio para o padrão root. Lembra que eu falei que o root não funciona no RDS? Vamos conferir aqui, ó. Tá aqui, ó, configurações, usuário master é o admin, ok? Então, a gente vai colocar admin no usuário master, vamos tirar esse root admin. Tab, foi pro ok, vou dar um enter. Tá pedindo a senha do banco administrativo. Vou botar a mesma lá, que eu sempre uso. Tab, ok. Pronto, foi feita a instalação, né? Vamos ver se a gente já consegue acessar o PHPMyAdmin. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acessar a máquina virtual via navegador. Como é que eu vejo ela aqui? Primeiro o endereço dela, né? Como é que é o endereço dela? É o IP elástico. A gente vai aqui em serviços, localiza aí EC2. No EC2 localiza a sua máquina virtual Linux em instâncias, né, rodando as instâncias. Eu só tenho uma aqui, então é ela mesma. O IP Elastic IP está aqui, ó. Então é esse IP. Vou abrir uma nova aba aqui, né? Se eu der um enter aqui, eu caio lá no servidor Apache com PHP, né? E o endereço é phpMyAdmin. Dou um enter e ele já está aí funcionando. Bom, se por acaso aqui ele pedir o seu usuário e senha, é o admin e sua senha, né? Colocou. Bom, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui o banco de dados do PHPMyAdmin que ele criou, tá? É um banco de dados dele próprio. Eu tenho aqui o banco de dados que a gente criou na aula para o WordPress, que a gente vai criar depois. Então é isso aí, gente. Tem algumas coisas assim, tipo que podem dar erro e tal, mas aí vocês têm que dar uma pesquisada talvez na internet. Às vezes pode ser versão na época que vocês estiverem vendo esse vídeo, alguma coisa assim. A exemplo, antigamente você tinha que instalar aqui deixa eu dar uma limpeza aqui nessa tela aqui para mostrar para vocês. Ctrl L.
tinha essa extensão aqui, a PHP MB String, né, que não foi nem necessário instalar agora, que eu tinha que ver qual que era a versão do PHP antes para instalar essa extensão. Então, sempre que você precisar fazer uma instalação de extensões, é interessante o seguinte: vocês chegarem para o PHP, tá? Botar aqui, ó, PHP-V, para ver a versão, é a 7.4.0, né? E quando vocês forem fazer a instalação de alguma extensão, vocês se atentarem a isso daqui, ó. Agora que eu sei a versão, né? Eu quero instalar o substring aqui, do MB String, eu me atentar a isso aqui, ó. É PHP 7.4 MB String, tá? Aqui eu não vou instalar porque já está instalado. Então, tipo, esse é um detalhe que pode ocorrer de dar erro, vocês precisarem achar a versão correta para suas extensões de PHP, né? Outra coisa interessante de vocês fazerem também, depois da instalação, é fazer um restart aí do Apache, né? Então é o sudo systemctl restart Apache 2, ok? Vamos ver, vou limpar aqui. Então, outra coisa interessante de se fazer também é inserir as configurações, né, do PHP admin no Apache, né? Como é que a gente faz isso? Vamos clicar aqui, vamos botar aqui sudo nano, que é o editor de texto do Linux, né? E localizar esse arquivo apache2.conf em etc apache2 apache2.conf, ok? Digita esse comando aí, dá enter, vocês entraram aí no arquivo de configuração do Apache. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que incluir fazer um include, né? Uma configuração de include. Eu vou colocar aqui Ctrl W para fazer uma localização. Vou escrever include com I maiúsculo, vou ver se ele encontra alguma coisa. Ó. Include só o texto. Vou botar Ctrl W de novo, pesquisar. Opa, include, né? Então ele tem aqui, ó, as inclusões de algumas configurações, ok? Então eu vou criar uma configuração nova aqui, que é o seguinte: vou botar aqui cerquilha, né? Configurações do PHP MyAdmin, né? E a configuração é essa daqui, ó. Include etc php admin apache.conf, ok? Então essa é a configuração que a gente vai colocar aqui. Configurações PHP MyAdmin include etc php MyAdmin apache.conf. Dou um Ctrl X, um Y para salvar e um Enter para voltar para a linha de comando, ok? Então, de novo, eu vou dar aqui um restart. Setinha para cima mostra os últimos comandos. Eu dei um restart mais para cima. Ó. Opa, tá aí, ó. Sudo systemctl restart Apache 2. Restartei. Então agora tá todo configurado, né? Pode entrar aqui. Ele está funcionando, beleza. E é isso aí, pessoal. Aqui vocês têm várias opções de busca, criação de tabelas, selects, né? Como se vocês estivessem utilizando aqui o MySQL Workbench online, né? Então seria mais ou menos a conexão aqui, só que aqui é uma aplicação cliente, né? Dentro do meu Windows, e lá você tem essa aplicação na web, né? Então, ó, eu consigo a version aqui. Se eu der um Ctrl Enter, ele seleciona a versão 8.0 do MySQL, né? Vou pegar esse mesmo comando, vou colocar lá version e vou pedir para executar aqui. E ele vai me dar a versão 8.0, ok? Só que uma é web e outra é uma aplicação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer erro que der, vocês podem estar colocando aí na descrição que eu vou tentar estar respondendo para vocês, tá? Essa é um canal colaborativo, onde eu estou apresentando todo o meu conhecimento, mas também estou adquirindo conhecimento
e preciso da participação de vocês. Curtam, porque o canal ele precisa de curtida para ele liberar algumas coisas, né, que podem ser úteis e melhorar esses vídeos, né, que eu estou fazendo para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo.